começar perguntando a você: você saberia definir eternidade? Você saberia definir quanto tempo dura o eterno? Você saberia me explicar o que significa o que é eterno? Olha, eu tenho uma grande dificuldade de entender este tema e eu acho que não sou apenas eu. Quero começar lembrando a você que no livro de Jó, no capítulo 36, no versículo 26, a própria palavra de Deus diz: mas Deus é tão grande, que é impossível compreendê-lo e entendê-lo, e que é impossível contar os seus dias. Uma outra tradução vai dizer em Jó, capítulo 36, versículo 26, que é impossível entender a eternidade. E eu sei por que é impossível entender a eternidade. Claro, o texto bíblico já nos dá uma sugestão, a grandeza de Deus é demais, é impossível entender, mas o texto bíblico que nós vamos falar na noite de hoje, que está lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, diz que eternidade não foi feito para entendermos aqui, mas eternidade foi feito para vivermos aqui. Então eu sei que você já está com a Bíblia aberta e eu quero ler para você o texto bíblico que diz assim: e no entanto, Deus fez tudo apropriado para seu devido tempo. Ele colocou um censo. Eu gosto muito da tradução que diz, ele colocou um desejo, ele colocou um anseio, ele colocou um senso de eternidade no coração humano, mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. Quando eu penso então na eternidade, esta semana eu tentei fazer um exercício e eu queria convidar você a fazer o mesmo exercício para ver se você tem o mesmo sentimento e a mesma reação que eu tive. Por exemplo, feche os seus olhos, imagine-se se lançando num buraco sem fim, num buraco escuro, sem fim, sem limite, né? Uma queda livre, onde você não vê a possibilidade de parar, de chegar ao fim. Quando eu fiz esse exercício na semana, como é difícil, né? Nós nos imaginarmos numa queda livre, sem ter a percepção de um limite, né? Eu vou chegar no chão, eu vou chegar no fundo. Não, você cai e continua caindo, sem parar. Será que isso define um pouco o que é a eternidade? Eu tenho as minhas dúvidas, eu não consegui entender eternidade nesse sentido. Mas eu também tentei fazer um outro exercício. Vamos pensar, né, nos limites do fim, né, da nossa existência. Será que a eternidade ele é limitado por um muro, mas depois do muro continua tendo coisas? O que eu quero dizer com isso é que a nossa mente humana, ela não foi programada para pensar em eternidade. Tudo que nós conhecemos, tudo que nós sabemos, tem um fim. Eu tive um dia em que eu nasci e eu terei um dia em que eu morrerei. Quando nós pensamos em limites, né, até mesmo uma rua sem saída, nós imaginamos que ela continue em algum ponto do outro lado, mesmo que eu não consiga ver. Outro dia eu fui convidado para participar de um casamento e o meu GPS então me guiou e quando eu cheguei no endereço, era uma rua sem saída. E ele me pedia para continuar e eu fiquei com medo porque a rua foi afunilando, eu falei assim, eu vou ficar atolado aqui. E eu parei, voltei para o início da rua e perguntei, olha, eu precisava ir nesta rua mesmo, neste número, será que tem alguma coisa errada? Ele falou assim, não senhor, o senhor vai ter que dar toda a volta porque aqui não tem saída, mas o senhor vai chegar lá no final dela e vai começar e aí o senhor vai chegar no número. Porque quando nós pensamos em eternidade, nós temos dificuldade porque para nós tudo tem um limite, tudo tem um fim. Por isso Deus vai dizer em Jó, é difícil entender a eternidade. Tanto é difícil que eu consultei esta expressão em alguns dicionários. Por exemplo, um dicionário diz que eternidade é tempo sem fim. Mas é curioso porque outro dicionário disse que eternidade é tempo fora do tempo. Vocês conseguem entender a contradição? Um diz que eternidade é tempo sem fim.
Outro diz, eternidade é tempo fora do tempo. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós precisamos entender que eternidade é um tempo indefinido. E aí eu comecei a meditar a respeito disso. Puxa, se eternidade é um tempo indefinido, então eu cheguei à minha conclusão de eternidade. Me lançar num poço, sem fundo, uma queda livre, interminável, não me ajudou tanto a entender a eternidade. Pensar nos termos de um fim ou nos termos da existência também não me ajuda a pensar em eternidade. Mas quando o dicionário diz que eternidade é um tempo indefinido, eu traduzi para o meu coração o que significa eternidade. E é sobre isso que eu quero conversar com você na noite de hoje. Gostaria que a minha interpretação a respeito do tema pudesse ajudar você. E para mim, eternidade é o tempo em que nós vivemos despreocupados do tempo. Ficou difícil? Ficou confuso? Então eu vou tentar traduzir isso de uma maneira melhor. Sabe aquelas coisas que você faz na vida em que você não está preocupado com o tempo? Por exemplo, para alguns, este culto, esta celebração, esta live vai passar assim. Para outros, eu espero que não, vão dizer, caramba, o pastor não para de pregar. É uma eternidade esta mensagem, é uma eternidade este culto. Porque nós temos percepções diferentes a respeito de um mesmo momento. Porque muitas vezes nós estamos aqui já preocupados com o que vamos fazer depois daqui. Estamos aqui preocupados com a segunda-feira, estamos aqui preocupados com o cliente, estamos aqui preocupados com a reunião que a gerência pediu, estamos aqui preocupados com o produto que não está saindo como gostaríamos, estamos aqui preocupados porque a nota foi emitida e o boleto está atrasado. Estamos aqui cheios de preocupações, ou seja, estamos aqui tomados pelo tempo. E quando nós estamos tomados pelo tempo, nós nos privamos de viver o eterno. Porque para Deus, eterno não é simplesmente um tempo indefinido, mas para Deus, eterno é viver um tempo onde eu não me preocupo com o tempo. Você acha que Deus se preocupa com o tempo? Você acha que Ele acorda, e já tem o seu dia cronometrado, a sua agenda, toda listadinha. Essa hora eu tenho que acordar, essa hora eu já tenho que sair, tenho que tomar café, tenho que visitar. Não. A eternidade é este momento em que nós vivemos totalmente desassociados e descompromissados do tempo. E talvez você pergunta, pastor, é possível viver assim? Claro que é possível. Por isso o texto bíblico está aqui, para nos lembrar que Deus fez todas as coisas no tempo oportuno. Olha o que o versículo 11 diz. Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele está falando isso como fechando o parágrafo, onde ele vai falar a respeito que há tempo. Há tempo para todas as coisas. Por exemplo, há tempo para plantar e há tempo para colher. Há tempo para abraçar e há tempo para deixar de abraçar. E ali na lista de Eclesiastes, ele vai falando a respeito do momento apropriado em que Deus fez todas as coisas. E ele vai concluir esse parágrafo dizendo assim, então por que estamos tão ansiosos quanto ao tempo? Se tudo vai acontecer no momento oportuno que Deus já desenhou para a minha vida e para a sua vida. Entre na estação do eterno. O que Deus está falando é, entre para a perspectiva do eterno. A eternidade, ela existe para mudar a nossa perspectiva. E aí ela vai então nos dar o significado de vida. Imagine se nós vivêssemos só para abraçar. Imagine se nós vivêssemos só para plantar. Imagine se nós vivêssemos só para chorar. Imagine se nós vivêssemos só para casar e dar-se em casamento. Imagine se nós vivêssemos só para comprar e vender. A vida seria muito sem graça. A vida não teria um propósito, a vida não teria clareza, a vida não teria significado. Quando nós pensamos na eternidade, quando Deus diz que Ele colocou no nosso coração a eternidade e criou todas as coisas no seu tempo apropriado, Ele está nos lembrando lá do começo da história, quando Ele criou todas as coisas,
perfeitamente, as estações elas funcionavam perfeitamente, né? O homem poderia desfrutar de uma colheita perfeita, e ali ele colocou no coração do homem a eternidade. Claro, o pecado entrou no mundo, e agora o pecado então ofuscou tudo isso, desconfigurou tudo isso, fez com que a queda, desajustasse tudo o que Deus perfeitamente fizesse, lembrando a você que o pecado não afeta apenas o coração do homem, ele afeta toda a criação. Se hoje nós vemos uma desordem no tempo, se hoje a gente vê, às vezes frio fora do lugar, ou frio mais do que devido, mesmo que seja um tempo de frio, isso é por causa do pecado. Mas o texto bíblico de Eclesiastes diz: Deus colocou todas as coisas no seu devido lugar de maneira apropriada, e para que você não se esqueça disto, Ele colocou a eternidade no seu coração. Então, se você tentar entender a eternidade aqui, talvez você terá grandes dificuldades. Por isso, Eclesiastes está te convidando: viva a eternidade. Sinta a eternidade, desfrute da eternidade, desfrute desta maneira de viver onde nós não precisamos o tempo todo estarmos preocupados com o tempo. Mas eu posso viver um tempo onde eu não estou preocupado com o tempo. E é isso que Eclesiastes está falando, que a eternidade traz esse propósito de vida. E esse propósito de vida, ele é relativo à maneira, à perspectiva quando eu olho o mundo. Vou te dar um exemplo. Enquanto você olha o casulo, meio feio, meio, parece que marrom, escuro, meio velho, Deus já está vendo a borboleta. Enquanto você está olhando o processo, Deus já está vendo o produto final. Enquanto você está preocupado com o aqui e agora, Deus está vendo o sempre. Porque uma das características da eternidade é a estabilidade. Por isso o texto bíblico vai dizer lá no Salmo 90, no versículo 2, que antes mesmo de tudo ser formado, Deus já era eterno. Antes que os montes nascessem, antes que formaste a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. O que o Salmo está querendo nos lembrar é que não existe eternidade fora de Deus. E por isso a nossa perspectiva, ela tende a ser corrompida. Porque não existe eternidade fora de Deus. Eternidade é só em Deus, porque só Deus é eterno. E uma das definições que aí os dicionários concordam é que eterno é aquilo que não tem começo e nem fim. Por isso, de eternidade a eternidade Ele é Deus. Mas não é difícil imaginar algo que sempre existiu? Não é difícil aqui nós chegarmos a uma conclusão? Como que eu vou explicar que Deus sempre existiu? Ele nunca foi criado, Ele não nasceu de algo que já pré-existia, Ele é autossuficiente, autoexistente, autossatisfatório, ele subsiste sozinho, Ele não precisa de nada nem de ninguém para subsistir. Como é difícil entender isso, porque tudo que nós conhecemos subsiste de uma matéria-prima. E é assim que a gente aprende que o homem ele não tem a capacidade de criar nada, ele apenas recria a partir daquilo que ele já tem nas mãos, ou daquilo que ele já conhece. Deus não, Ele sempre existiu, de eternidade a eternidade Ele é Deus. Por isso, fora de Deus não há eternidade. Por isso, tudo que está fora de Deus, desassociado de Deus, é temporal e sofre mudança. E aí Deus vem e nos lembra, mas vocês não precisam viver assim. Eu coloquei a eternidade no coração de vocês. A eternidade não foi colocada apenas no coração daqueles que já tiveram uma experiência pessoal com Cristo Jesus. A eternidade foi colocada no coração de todo homem. Todo homem pode ser motivado, pode encontrar um propósito, pode ser despertado por esse senso, por esse desejo, por esse anseio por eternidade. E quando o texto bíblico então fala a respeito disso,
Ele fala a respeito do propósito, do significado que ele dá à vida. Por isso, veja comigo o versículo 12 de Eclesiastes capítulo 3, quando ele diz assim: concluir. Portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. O que ele está querendo dizer com isso? Ei, não fique tão preso ao tempo. O tempo nos escraviza, o Cronos nos escraviza, o Cronos nos deixa ansioso, o Cronos nos deixa aterrorizados, temerosos, o Cronos nos deixa apavorado, o Cronos nos deixa com ansiedade. Deus está falando: ei, vocês podem viver num tempo onde vocês estejam totalmente despreocupados com o tempo, porque eu coloquei no coração de vocês a eternidade. E aí ele traz esse propósito da perspectiva. Enquanto você vê o aqui e agora, Deus vê o sempre, o que não muda, o que é eterno. O que falar, o que pensar a respeito de quanto dura o eterno? Eu diria para você que o eterno é o tempo de um cafezinho tomado no final de uma tarde, onde você não está preocupado com o tempo. Eu diria para você que o eterno dura o tempo em que você está preparando uma refeição prazerosamente, não porque você tem que atender a expectativa de alguém, ou você tem que colocar o alimento no horário certo à mesa, mas simplesmente aquele preparo de alimento onde o tempo não determina o seu tempo. Eu digo que o eterno dura o tempo de um bate-papo entre amigos, onde a gente diz assim: se eu pudesse, eu gostaria que isso jamais terminasse. Quando você fala, eu gostaria que isso jamais terminasse, é porque você já está vivendo a eternidade do seu coração. Então, o eterno, ele dura o tempo de uma xícara de café, ele dura o tempo de uma conversa entre amigos, ele dura o tempo de um preparo de uma refeição, ele dura o tempo de uma leitura de um livro prazeroso, ele dura o tempo de um filme descontraído, ele dura o tempo de uma viagem gostosa. A eternidade dura o tempo em que você vive fora da preocupação do tempo. Não seria tão mais gostosa a vida se conseguíssemos fazer isso o tempo todo? Se conseguíssemos viver a eternidade que Deus colocou no nosso coração? Por isso eu quero dizer a você que a eternidade, ela tem que trazer esse propósito de vida para a sua vida. A eternidade tem que trazer esse significado de vida para os seus dias. Mas também, quando nós pensamos em eternidade e nos lembramos que eternidade está associada a Deus, então, logo, é a eternidade que foi colocada no nosso coração que nos aponta para Ele. Você já percebeu que por mais que a pessoa não viva dentro de uma cultura religiosa, por mais que a pessoa não viva uma fé, convicta ou prática, ela sempre vai ter o senso de alguém que seja superior a ela ou a ele e que tem poder sobre ele ou sobre ela? O que eu quero dizer com isso? Todo ser humano, ele tem a consciência da existência de um ser sobrenatural. Ele pode dar o nome para o que ele quiser a respeito desse ser sobrenatural. Ele pode até dizer que esse ser sobrenatural não existe e que o Deus dele é o ateísmo. Mas até mesmo um ateu, ele vai reconhecer a existência de algo maior do que ele em determinado momento da sua vida. Por quê? Porque Deus colocou a eternidade no nosso coração. O pecado faz com que nós não tenhamos a capacidade de entender tudo aquilo que Deus faz. Por isso, ele vai terminar o versículo 11 dizendo assim: apesar de Deus ter colocado esse desejo, esse senso de eternidade no coração humano, mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus. Por que perdemos a capacidade de entender a obra de Deus? Porque o pecado obscureceu esta eternidade do nosso coração.
O pecado colocou esta venda em nossos olhos, endureceu o nosso ser. E esse pecado, então, tem feito com que eu não tenha a consciência legítima de Deus o tempo todo. Até o momento em que este véu é retirado por causa do sangue precioso de Cristo Jesus. Mas isso não impede que todos os seres humanos tenham a impressão, a intuição de que existe um ser maior do que ele. É a eternidade no coração. A eternidade, então, aponta para esse Deus. A eternidade faz com que o ser humano ele busque algo que possa preencher este vazio existencial que todos nós temos, sentimos e precisamos administrar. Quando Eclesiastes está falando sobre este tema, e ele vai então discorrendo que há um tempo determinado para todas as coisas, ele vai no versículo 9 dizer assim: o que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo? Vi o fardo que Deus pôs sobre toda a humanidade. O que é que o Eclesiastes está querendo dizer? Que o fato de nós estarmos nos afastando de Deus, ou estarmos afastados de Deus, o fato de nós estarmos longe do eterno, o fato de nós não permitirmos que o eterno flua no nosso ser, faz com que a vida seja um fardo. A vida seja pesada, cansativa, esgotante. E aí a nossa alma fica doente. As doenças da alma se multiplicam. Cada vez mais termos vão surgindo, novas doenças vão aparecendo e cada vez mais as profissões que cuidam de pessoas vão ganhar espaço na sociedade. Se você pensa no futuro em ter uma profissão onde sempre terá trabalho para você, profissões que cuidam da alma, cuidam de pessoas. Essas profissões vão cada vez mais estar em alta. Porque cada vez mais o homem, ele vai se afastando de Deus e vai se afastando desse senso, desse objetivo que Deus colocou no coração dele, que é o anseio pela eternidade. Vai se afastando do seu propósito. E o tempo vai sendo escravizante. Por isso que eu gosto da ideia de que eternidade é quando nós vivemos o tempo sem se preocupar com o tempo, despretensiosamente. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu aprendo que também a eternidade, ela estabelece o nosso alicerce. É onde vamos edificar o que somos, é onde vamos edificar o que temos, é neste alicerce. Porque o texto bíblico vai dizer que se Deus é eterno e Ele de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Então, nós precisamos entender que este alicerce ele é construído em Deus. E o desejo de Deus para nós é o sucesso. O desejo de Deus para nós é o sucesso. Olha comigo, por exemplo, o Salmo 90. Eu quero ler com você o versículo 12. E o versículo 12 do Salmo 90 diz assim: ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. E olha o que o versículo 17 diz: seja sobre vós a bondade do Senhor nosso Deus, faze prosperar nossos esforços, sim, faze prosperar nossos esforços. Quando eu olho então para Josué também, capítulo 1, versículo 8, o texto bíblico vai nos lembrar: ei, não te desvie dos preceitos desta lei, nem para a esquerda, nem para a direita, e tudo o que você fizer será bem-sucedido. Deus tem o desejo que sejamos e que tenhamos uma vida bem-sucedida. Outro dia nós estávamos conversando, falando a respeito de um grande amigo que eu tenho. Ele foi meu discipulador no momento em que eu recebi o chamado de Deus. Um missionário americano chamado David Howard. Pastor David está se aposentando. E a família pediu que nós escrevêssemos uma carta, porque a família vai fazer aí um compêndio, um livro de todos aqueles que foram marcados pela sua vida, e assim vai presenteá-lo.
E nós estávamos conversando em família a respeito do pastor David. E aí surgiu na conversa, né, a lembrança do meu cunhado e o que o pastor David marcou na vida do meu cunhado. E o meu cunhado estava dizendo que o pastor David estava falando sobre sucesso, assim como eu estou falando agora. E aí perguntaram para ele, pastor Davi, o que é sucesso para o Senhor? E ele respondeu, sucesso para mim é agradar a Deus. É a eternidade colocada no coração de um homem. Talvez para você sucesso seja mais uma casa, mais uma viagem, mais uma MBA. Talvez sucesso para você seja mais uma promoção. Talvez sucesso para você seja mais conquistas. Talvez sucesso para você possa ser, ser desejado, ser desejada. Mas para quem tem a eternidade colocada no coração, sucesso é agradar a Deus. Deus, Ele está trabalhando pelo nosso sucesso. É o que o texto bíblico diz. Deus, Ele está trabalhando pelo nosso bem-estar. E por isso, eu tenho que cada vez mais dar vazão a esta eternidade, porque a minha vida é alicerçada neste Deus que está preocupado com o meu amanhã, nesse Deus que está trabalhando pelo meu amanhã, nesse Deus que está preocupado com o meu sucesso. É tão interessante nós pensarmos nisso, que Deus é o nosso alicerce, quando nós olhamos, por exemplo, para a vida de Davi. E Davi vai então revogar, ou Davi vai pedir, Davi vai clamar a misericórdia de Deus no Salmo 25, no versículo 6, e ele vai fazer isso reivindicando a eternidade de Deus. Lembra-te, Senhor, de tua compaixão e de teu amor, que tens mostrado desde tempos antigos. Como se Davi estivesse dizendo, Pai, o Senhor sempre foi misericordioso. Desde a eternidade, a sua marca é a misericórdia, a sua marca é o perdão. Pai, eu quero sentir a tua misericórdia sobre a minha vida, eu quero sentir o teu perdão sobre a minha vida, e eu reivindico isto baseado naquilo que o Senhor é, eterno. Eterno. E ali então Davi vai vivenciar a sua experiência e viver a sua história baseado no eterno. Nossa vida deve ser edificada em Deus. Nossa vida deve ser edificada na palavra de Deus. Como eu gosto de Isaías capítulo 40, versículo 8, quando ele diz que a relva, ela vai murchar. As folhas, elas vão cair. O capim seca, a relva, sabe aquela vegetação rasteira, aquela grama, aquele broto que está querendo surgir, a relva, o capim seca, as folhas murcham, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Como é gostoso saber que você tem em suas mãos, que você tem, quer seja impressa, quer seja digital, algo que não muda. Os tempos podem mudar, as estações podem mudar, o mundo pode mudar. Nem sempre a mudança é resultado de uma evolução, mas a palavra de Deus, ela é eterna. Por isso eu tenho que confessar para vocês isso, que eu tenho muita dificuldade, mesmo querendo ter uma mente super aberta, mesmo querendo ser antenado com tudo aquilo que acontece, até mesmo para que eu possa fazer a ponte cultural entre a palavra de Deus e o nosso momento, mas eu tenho muita dificuldade com aquilo que é negociado em relação à palavra de Deus. Porque qualquer ciência, para mim, tem que passar pelo crivo da palavra de Deus, porque ela não muda. E a minha dificuldade é de pensar, e eu confesso isso para vocês e tenho orado a respeito disso, que só existe verdade aqui. Fora daqui, ela é verdade até amanhã, quando o tempo muda, as impressões mudam, os sentimentos mudam,
as coisas mudam. E aí a verdade de hoje, amanhã, talvez não seja mais. Ainda mais vivendo nesta geração líquida, essa geração onde tudo é passageiro. Mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus dura para sempre. E aí essa semana, quando eu estava estudando, me veio aquele filme e a trilha sonora daquele filme onde o Paulo César Baruch canta, e ele canta exatamente esse texto de Isaías 48. A relva murcha, as flores caem, mas a palavra de Deus dura para sempre. Quando nós pensamos quanto tempo dura o eterno, eu digo para você que o eterno dura o tempo em que você está na presença de Deus. Saia da presença de Deus e o eterno acaba. Porque o que toma conta de você é a ansiedade, o que toma conta de você é o medo, o que toma conta de você é a insegurança, o que toma conta de você é a instabilidade, o que toma conta de você é a incerteza, é a dúvida, o que toma conta de você é a vida passageira que tenta nos consumir. Por isso eu gosto muito de pensar na ideia de viver despretensiosamente um tempo onde eu não esteja preocupado com o tempo. Eu não sei se para você esta celebração está sendo uma eternidade, ou se essa celebração está passando rápido. Mas eu quero convidar você a eternizar os seus segundos. Eclesiastes diz que Deus colocou a eternidade no nosso coração. E Ele define o que é a eternidade no versículo 14. Eu sei que tudo que Deus faz é definitivo. Não se pode acrescentar ou tirar nada. Tudo que Deus faz é perfeito. Por isso ele diz no comecinho do versículo 11, apropriado para o seu devido tempo. Tudo que Deus faz é definitivo. E quando Deus colocou a eternidade dele no nosso coração, foi para que exatamente nós pudéssemos viver o tempo de uma maneira em que eu não estivesse preso ao tempo. Eternize os seus segundos. Eternize eles, como já disse, numa xícara de café. Eternize eles numa conversa familiar. Eternize eles preparando um churrasco para os seus amigos, fazendo uma refeição com seus amigos. Eternize ele convidando pessoas para caminhar junto com você. Eternize ele sem estar preocupado com amanhã, pois para o amanhã Deus já está lá na frente cuidando dele. Como Jesus mesmo diz no Sermão do Monte, basta a cada dia o seu mal. Quanto amanhã, Deus já está trabalhando por você e cuidando do amanhã para você. Eu não sei o quanto é difícil permanecer no eterno para você. Para mim é muito difícil. Quando eu comecei a ler a respeito desse tema essa semana e comecei a pensar a respeito de fazer uma série sobre eternidade, eu já esbarrei nessa introdução no grande desafio para a minha vida, de eternizar os momentos, sem se preocupar com o que vem logo após esses momentos.
E por isso que essa semana Deus falou muito claramente comigo e disse: Fernando, entenda que para você, eternidade é viver um tempo onde você esteja fora do tempo. Eu quero convidar você a viver assim esta semana. Eu quero convidar você a ter tempos de eterno na sua semana. Eu não sei quanto tempo eterno vai durar para você todos os dias. Mas eu convido a você a permitir que o eterno dure segundos esta semana para a sua vida. E eu tenho certeza que esses segundos de eternidade em sua agenda farão toda a diferença para a sua saúde mental, para a sua saúde física. É o eterno que coloca num ser humano o desejo, de sair debaixo das asas de uma mãe, na tenra idade, atravessar o mundo para trazer uma medalha no peito. É o eterno que provoca no coração de uma menina deixar, uma cidade aqui, da grande São Paulo, atravessar o mundo e voltar com medalhas no peito. É o eterno que faz com que um jovem veja a sua gráfica quase falindo porque o mercado mudou e ali ele reinventa o negócio da sua gráfica e se torna líder de mercado. É o eterno que pega um vendedor que estava trabalhando numa empresa de móveis planejados, num mercado totalmente poluído e corrompido, e o transforma num empresário. É o eterno que pega um menino de periferia, pega uma moça de periferia e leva ela a estudar em Harvard. É o eterno que coloca em nós a paixão pela vida, o desejo por conquistas, o desejo por superar. É o eterno que abre mão de medalha porque a vida é mais importante do que uma medalha. É o eterno que produz tudo isto. E esse eterno está no nosso coração. Este eterno está em nossas vidas. É Deus quem colocou o eterno em nós. Eternize os seus minutos essa semana. E não perca de vista aquilo que Deus tem de melhor para você, que é o eterno no nosso coração. É o eterno que pega um menino introvertido. Essa semana aprendi que talvez eu não seja tímido, eu seja introvertido. É o eterno que pega um menino introvertido e coloca ele diante de uma câmera, cheio de sonhos, cheio de desejos, cheio de propósitos, para fazer de uma região, de uma cidade tão grande, desprovida de cuidado, desprovida de atenção, um lugar então onde a glória de Deus esteja estabelecida. É o eterno que faz isso. Não é nada mais, nada menos do que Ele. Por isso, esta semana, eternize os seus minutos e veja toda a diferença que isso fará em sua vida. Você pode orar comigo? Você pode agora, quem sabe, pensar em tudo aquilo que você tem por fazer na semana e determinar em qual momento do dia você vai eternizar o seu tempo, você vai eternizar o seu minuto, você vai eternizar o seu segundo. Vamos orar juntos, pedindo que Deus nos capacite a eternizar os nossos segundos essa semana e fazer com que a vida seja vivida de uma maneira que definitivamente valha a pena. Por isso, eu leio mais uma vez, antes de você orar, concluir, versículo 12, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Olha como ele complementa. Cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos de seu trabalho, pois são presentes de Deus. Eternizar, ou viver na eternidade, ou determinar quanto tempo dura o eterno, significa o quanto
quanto de tempo você tem desfrutado de tudo que você tem feito. Porque se você trabalha só pelo trabalho, ou só pelos benefícios que ele pode trazer a você, sem desfrutá-los, você tem sido um dos homens, uma das mulheres mais infelizes da face da terra, porque você está perdendo a oportunidade de viver o eterno.